Questão 91. Em relação à Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, responda: cabe a indisponibilidade de bens de terceiros? Letra A. Sim, porém a indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Letra B. Sim, porém a indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da provocação do órgão do Ministério Público competente, exceto quando se tratar de pessoa jurídica. C. Sim, contudo a indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da provocação do órgão do Ministério Público competente, inclusive quando se tratar de pessoa jurídica. D. Não. A nova redação dada à Lei 8.429 pela Lei 14.230 de 2021 revogou esta possibilidade. E aí, pessoal, será que cabe, pessoal, a indisponibilidade de bens de terceiros? No próximo slide, que é o slide de número 92, 192, melhor dizendo, a gente tem a resposta para a questão 91, que é letra A. A letra A diz o seguinte: sim, porém a indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. E o parágrafo 7º do artigo 16 diz justamente isso. Ele fala que a indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Então, a gente tem aqui dois caminhos. Primeiro, quando se trata de uma pessoa natural, de uma pessoa física, e aí você vai, no final das contas, você tem que demonstrar a efetiva concorrência dessa pessoa física para os atos ilícitos que estão sendo apurados, aí você pode tornar esses bens de terceiros indisponíveis. O que seria o terceiro? Seria uma pessoa que não está, a princípio, no foco da investigação. Agora, quando se tratar de uma pessoa jurídica, por exemplo, uma empresa, aí deve ser instaurado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. É o juiz que vai determinar isso. O que acontece? Uma empresa, ela tem, a gente sabe que a empresa ela é uma ficção, você não pode tocar, você não pode cheirar a empresa, tocar nela. A empresa nada mais é do que um conceito jurídico, como se fosse uma espécie de véu que protege os bens da empresa e não deixa com que os bens da empresa se misturem com os bens dos sócios. Acontece que muitas vezes o juiz ele pode determinar a desconsideração desse véu, a desconsideração da personalidade jurídica para atacar os bens dos sócios. E aí o passo a passo que o juiz deve seguir é aquele que está previsto no Código de Processo Civil. Por isso ele diz a ser, o dispositivo diz a ser processado na forma da lei processual. Portanto, a resposta é a letra A. A questão 92 diz que, em relação à Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, examine o contexto a seguir apresentado. Pedro, empresário de grande renome, consultou seu advogado para saber se os bens em seu nome poderiam sofrer constrição judicial em razão da sua empresa Perter Family AS ter sido indiciada por ato de improbidade. O representante o informou que não existe previsão na lei de medida de desconsideração da personalidade jurídica. Diante desta hipótese, analise o item seguinte. O advogado em questão está equivocado e deverá consultar a lei de improbidade para se inteirar das regras dispostas naquele diploma. Será que o advogado está equivocado ou não? Sim, é evidente que ele está equivocado. A gente acabou de ver essa possibilidade, de quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica vai depender dessa indisponibilidade, a ser processada na forma da lei processual. Portanto, sim, o advogado está equivocado. Questão 93. A lei de improbidade administrativa preceitua que, para fins de constrição judicial de bens de terceiros, presume-se a sua concorrência para os atos ilícitos apurados. Pessoal, eu já disse que a lei de improbidade administrativa ela não combina com essas coisas de presunção e presumir. Tanto é que essa questão está errada. O parágrafo 7º do artigo 16 diz: a indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração, não se presume nada, da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados. Portanto, essa questão está errada. A questão de número 94 diz: o assessor de determinado juiz, incerto quanto a regras de indisponibilidade de bens, regida pela Lei 8.429, de 2 de junho de 1992,
decidiu adotar aquelas relativas ao regime da tutela provisória de urgência previstas no Código de Processo Civil. Analise o item seguinte. O assessor agiu corretamente. Será mesmo que ele agiu corretamente? A gente vai ver que sim. A questão está certa, pois o parágrafo 8º do artigo 16 diz o seguinte. Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência do Código de Processo Civil. Portanto, nós temos aqui um casamento entre a questão da indisponibilidade de bens, regida pela Lei de Improbidade Administrativa, com aquele regime de tutela provisória que está previsto no Código de Processo Civil. Portanto, a questão está certa. A questão 95 diz o seguinte. A Lei de Improbidade Administrativa determina que as regras do regime da tutela provisória de urgência do Código de Processo Civil são integralmente aplicadas à indisponibilidade de bens regida por ela. Será mesmo, pessoal? Quem bateu o olho rapidamente naquele dispositivo não captou o seguinte. A lei diz, aplica-se a indisponibilidade de bens regida por esta lei, ou seja, a lei de improbidade, no que for cabível o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, que é o Código de Processo Civil. Então, não é integralmente. Portanto, a questão quando diz são integralmente aplicáveis à indisponibilidade de bens regida por ela, está equivocada a questão, pois é somente no que for cabível. Passando agora para a próxima questão de número 96, nós temos, em relação à Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item a seguir. Da decisão judicial que deferir ou indeferir medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá apelação. E aí, pessoal, qual será o recurso a ser interposto, pela parte que ficar irresignada, indignada com a decisão do juiz de deferir ou talvez de indeferir a medida quanto à indisponibilidade de bens? Qual será o recurso? O Ministério Público, por exemplo, solicitou a indisponibilidade de bens e aí o juiz negou a ele esse congelamento de bens. Qual deve ser o recurso que o Ministério Público ele deve impetrar para tentar combater a decisão do juiz? A questão está errada, pois não é apelação. O parágrafo 9º do artigo 16 diz, da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá agravo de instrumento nos termos do Código de Processo Civil. É importante ficar atento porque muitas questões dizem que quando o juiz ele deferir, vai ser um recurso X. E quando o juiz indeferir o pedido de constituição de bens, indisponibilidade de bens, vai ser o recurso Y. Quando, na verdade, a Lei de Improbidade Administrativa determina que será um único recurso, que é o agravo de instrumento e não apelação. Portanto, a questão está errada. Questão de número 97. Quanto à Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item seguinte. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem um integral ressarcimento do dano erário e sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente da atividade ilícita. Então, o que a questão está dizendo é que, para mensurar o valor que será tornado indisponível, podem ser adotados 3 critérios. Primeiro, um valor que consiga cobrir a questão do dano, do prejuízo erário, portanto, da questão do ressarcimento do dano erário. O segundo ponto, ele diz que deve ser um valor para tal que consiga cobrir aquelas multas civis que serão aplicadas ao praticante de ato de improbidade administrativa. Ou então, o terceiro critério, que seria o acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita. O cara ganhou 1.000, então o congelamento de bens teria que ser, por exemplo, em torno de R$1.000, porque ele acresceu seu patrimônio R$1.000 indevidamente, ilegalmente, enriquecimento ilícito. Será que são mesmo 3 critérios? A gente vai ver que essa questão está errada, porque não são 3 critérios a serem adotados para mensurar o valor dos bens a serem congelados. O parágrafo 10 do artigo 16º diz, a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano erário, sem incidir os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. E a questão anterior, ela dizia o quê? Que você tinha vários critérios. Não, a gente vai adotar exclusivamente aquele valor correspondente ao ressarcimento do dano erário para poder decretar essa indisponibilidade de bens. O juiz vai avaliar qual é o valor dos bens, o juiz vai avaliar qual é o valor do ressarcimento do dano erário e vai equiparar esses valores, porque é o que diz a Lei de Improbidade Administrativa. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano erário, sem incidir os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita. Portanto, a questão está errada. A questão de número 98 diz o seguinte.
Quanto à Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa, julgue ainda o seguinte: a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita. Essa questão está certa? Não, está errada, por conta de uma pequena palavrinha no final do parágrafo 10º do artigo 16, que diz: a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita, atividade legal. Portanto, a questão está errada. Passando para a questão de número 99, ela diz o seguinte: quanto à lei número 8.429, Lei de Improbidade Administrativa, julgue o seguinte: a ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar a seguinte ordem: primeiro veículos de via terrestre, depois bens imóveis, na sequência bens móveis em geral, depois semoventes, depois navios e aeronaves, na sequência ações e cotas de sociedades simples empresárias e, por fim, pedras e metais preciosos. Somente na existência dos bens citados poderá ocorrer o bloqueio de contas bancárias de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Pessoal, agora a gente vai entrar num tópico muito interessante, que é justamente a questão da ordem que se dá aos bens quanto à sua constrição. Portanto, essa questão de número 99 está correta. É justamente o que diz o parágrafo 11 do artigo 16. Diz o seguinte: a ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples empresárias, pedras e metais preciosos e apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Veja bem, a gente tem aqui um artigo 11 que fala da ordem de indisponibilidade de bens. De certa forma, esse parágrafo 11 do artigo 16 nos dá uma impressão de sequenciamento, né? Primeiro vem isso, depois vem aquilo outro, até porque ele diz ordem de indisponibilidade de bens. Agora, pode ser que para alguns, né, algumas pessoas entendam que não. O que a lei diz é simplesmente, primeiro nós vamos priorizar todos esses bens que o parágrafo 11 do artigo 16 cita, né, independentemente se primeiro vem navio, depois metais preciosos, e na sequência a gente vai adotar o bloqueio de contas bancárias, né, até para não matar, né, a subsistência da pessoa que está sendo acusada, até mesmo da empresa, né, e justamente então para dar continuidade a essa atividade empresária ao longo do processo. Agora, caso a gente entenda esse parágrafo 11 no sentido de que ele está dizendo que há uma fila a ser seguida, aí nesse caso, se for este o entendimento, a gente pode pensar da seguinte forma: é o que a gente tem aqui. Primeiro, a gente vai atacar o juiz, né, melhor dizendo, vai atacar os veículos de via terrestre desse acusado. Aí, se você me pergunta para que mesmo que ele decreta a indisponibilidade de bens, Daniel, é justamente por conta daquele aspecto que eu disse, né? Muitas vezes o processo ele é longo, o Ministério Público entra com a petição inicial, a outra parte dá a sua versão dos fatos, depois tem aquela questão de apresentação de provas, e até lá o acusado, né, ele pode muito bem se desfazer de bens, transferir os bens para os seus filhos, mandar para fora do país, comprar apólices de seguro, né, que são empenhoráveis, e outras coisas mais. Então, vamos seguindo aqui a nossa sequência do estudo. Então, primeiro o juiz vai atacar veículos de via terrestre, podem ser carros, ou até mesmo motos, ou até bicicletas, ou qualquer outro tipo de veículo de via terrestre. Na sequência, o juiz vai atacar bens imóveis, um castelo, uma casa, um lote, né, ou qualquer coisa que se enquadre como bem imóvel. Na sequência, o juiz atacará bens móveis em geral, né? A gente tem a figura aqui de um tarol, um tambor, né? Se você quiser chamar desse jeito, temos um sofá ou roupas. Depois a gente tem os semoventes. Nós temos aí um porquinho, uma vaca, né? um cabrito, né? Se realmente isso é um cabrito, enfim, um bode e coisas do tipo. Na sequência vem os navios e aeronaves. Dentro de navios, eu acho que a gente pode pensar em barcos também, né? A lei não especificou, mas navios e coisas do tipo e aeronaves vão entrar aqui. Depois, o juiz, se ele não conseguir atacar esses bens, ele pode atacar o quê? Ações e cotas de sociedades simples empresariais. Ou seja, tanto ações quanto cotas de sociedades simples empresariais são nada mais, nada menos do que a participação que a pessoa tem em uma determinada empresa. E, por fim, o juiz passa a atacar, então, pedras e metais preciosos, né? Joias, por exemplo. Então, essa aqui é uma figura para a gente tentar lembrar qual é a ordem de indisponibilidade dos bens. Se você estiver pensando como eu vou decorar esses 7 grupos, né, de bens,
Tudo bem, a gente vai dar uma olhada como memorizar isso. Mas, antes disso, eu gostaria de dizer o seguinte aspecto. Depois desses bens que a gente está vendo aqui, a gente tem o quê? Money. Isso mesmo, porque a lei de probidade disse, a gente viu lá atrás, apenas na existência desses, o bloqueio de contas bancárias de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Então, primeiro o juiz ele ataca todos aqueles bens e depois ele ataca o dinheiro. Por quê? O dinheiro que dá maior liquidez. Né? Imagina você sacar todo o dinheiro da empresa e ela não conseguir pagar, por exemplo, os salários dos funcionários dela, se a gente estiver tratando de uma pessoa jurídica que está sendo acusada de improbidade administrativa. Né? Então tem que se tomar muito cuidado com isso, para não matar a liquidez, por exemplo, de uma empresa ou até mesmo do empresário, né? Que pode ter uma série de compromissos a serem honrados. De toda forma, voltando àquela questão de como memorizar a ordem, a gente tem aqui um mnemônico que trata da ordem da indisponibilidade de bens. Nada mais, nada menos, é uma frase que eu criei para que fique mais fácil da gente tentar memorizar qual é a ordem de bens a ser atacados pelo juiz em caso de indisponibilidade e constrição desses bens. A frase é a seguinte: meu carro, minha casa e minha roupa se movem como aeronaves cujas ações são preciosas. Meu carro, minha casa e minha roupa se movem como aeronaves cujas ações são preciosas. Se você estivesse perguntando como que eu decoro a ordem carro, casa e roupa, basta seguir a ordem alfabética. Né? Entre a palavra carro, casa e roupa, a primeira palavra que vem é a palavra carro. O R vem antes do S. CA é igual para carro e casa, mas o R vem antes do S. Né? No alfabeto. E depois você tem roupa. Então, portanto, eu vou sempre pensar em meu carro, minha casa e minha roupa se movem como aeronaves cujas ações são preciosas. Parece até um pouco aí de teor poético, né? Mas, então, vamos analisar cada palavrinha dessa. Carro diz respeito aos veículos terrestres. Então, não vai entrar só carro aqui. Vai entrar o quê? Carro, moto, né? E tudo aquilo que se assemelha a um veículo terrestre. Na sequência, a gente vai ter os imóveis. Eu posso ter uma casa, um lote, um terreno, tudo isso é imóvel. Depois eu tenho a roupa, que exemplifica a questão dos móveis. Então, tudo que é móvel vai entrar aqui junto com roupa, porque se movimenta. Na sequência, vem os semoventes, que representam justamente essas duas palavras se movem. Temos que lembrar que semoventes são as vacas, porcos, cabrito e coisas do tipo. Depois a gente tem as aeronaves. Aí se você me perguntar como que eu vou lembrar de aeronave e navio? Ora, se não é terrestre, a gente vai agrupar como aeronaves e navios. Além disso, a palavra navio lembra aeronave, né? Nave e navio. Então, aeronaves e navios eles estão aqui juntamente no nosso mnemônico. Né? E também na lei de propriedade administrativa. Depois a gente tem as ações, né? E as ações são muito semelhantes às cotas. As cotas estão presentes em empresas limitadas, as ações estão presentes em empresas do tipo SA. E aí a gente tem a questão da preciosidade, ou seja, pedras e metais preciosos. Então, o mnemônico é: meu carro, minha casa e minha roupa se movem como aeronaves cujas ações são preciosas. Dando sequência aqui ao nosso estudo, chegamos à questão de número 100, que diz o seguinte: em relação à lei de improbidade administrativa, julgue o item seguinte: o juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu, observará os efeitos em tese da decisão vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços. Vamos ler mais uma vez? O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu, observará os efeitos em tese da decisão vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços. Pois bem, o juiz, quando ele vai decretar esse tipo de medida, a gente, de certa forma, pode dizer que é uma medida bem incisiva, né? Você decretar ali a indisponibilidade de bens, né? Uma empresa, por exemplo, não poder vender lotes em se tratando de imobiliária, né? Porque ela tem uma constrição judicial ali. É uma situação bem sensível, bem complicada, né? Deve-se tomar muito cuidado com isso. Mas como que será que o juiz vai avaliar? Será que ele vai avaliar essa questão mesmo dos efeitos em tese da decisão dele de congelar os bens? Né? Será que é proibida a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços? Olha, analisando a lei de improbidade administrativa, a gente vai ver que essa questão está errada. Por que ela está errada? Porque no seu parágrafo 12 do artigo 16, nós encontramos o seguinte dispositivo, a seguinte redação. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput desse artigo, observará os efeitos práticos da decisão, não os efeitos em tese, mas sim os efeitos práticos, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízos à prestação de serviços
públicos e não acarretar prejuízo à prestação de serviços. Ah, a empresa vai parar de prestar serviços. Não, mas a empresa vai deixar de prestar serviço público porque deve ser de natureza pública para que o juiz considere isso em sua decisão e não quaisquer serviços. Ah, a empresa é um lava-jato e aí a gente vai simplesmente tornar as bombas de água indisponíveis. Ah, mas ela vai parar de prestar serviços, mas não são serviços públicos. Agora, se a empresa, por exemplo, ela é contratada pelo poder público, né? Ela foi contratada na licitação, ela presta serviços públicos. E aí o juiz ele vai tentar, por exemplo, prender os caminhões-pipas, né? Prender não, que é uma palavra meio errada, mas vai tornar indisponíveis os caminhões-pipa, né? Como é que fica essa questão se eles estão prestando serviço público? Então, isso deve ser avaliado em termos de efeitos práticos da decisão, e não em tese, como disse a questão. Por isso, a questão de número 100, né, se a gente der uma olhada aqui na questão de número 100, quando ele fala o juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu, observará os efeitos em tese da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços. A questão está errada. Passando agora para a questão de número 101. Vou deixar você dar uma lida aí, a princípio, antes de eu ler essa questão para todos nós. E aí, já conseguiu identificar alguns pontos em comum ou pontos estranhos dessa questão? A questão 101 diz o seguinte: analise a seguinte assertiva. A lei de improbidade administrativa fixa um valor mínimo que funciona como pré-requisito para que se possa decretar a indisponibilidade de bens do indiciado. Em relação à proposição acima, assinale a alternativa correta. Letra A. Está incorreta, pois a lei fixa um teto máximo e não piso mínimo. Seu valor é de até 90 salários mínimos. Está incorreta, pois a lei fixa um teto máximo e não piso mínimo. Seu valor é de até 45 salários mínimos. Letra C está correta, pois a lei de fato exige um valor a título de pré-requisito. Seu valor é de 40 salários mínimos. E letra D está incorreta, pois a lei protege apenas quantias de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. E aí, pessoal? Qual deve ser a questão certa? A, B, C ou D? A resposta é letra D. Voltando aqui, a letra D que dizia: está incorreta, pois a lei protege apenas quantias de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. E por quê? A proposição dizia: a lei de improbidade administrativa fixa um valor mínimo que funciona como pré-requisito para que se possa decretar a indisponibilidade de bens do indiciado. Não tem nada disso. Não é um valor mínimo qualquer, deve ser um valor que está depositado em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. É justamente o que diz o parágrafo 13º do artigo 16, que diz o seguinte: é vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Então, se, por exemplo, uma pessoa que está sendo indiciada e, no final das contas, ela passa a ser processada, né, vira réu, ela tem até 40 salários mínimos depositados em sua caderneta de poupança, ou talvez até 40 salários mínimos em um CDB, ou em ações da Bolsa de Valores, né, ou até mesmo na sua conta corrente, este valor não poderá ser decretado como disponível por parte do juiz. Se você pensar que isso é um absurdo, aí cabe a você refletir, porque no final das contas a gente tem que sempre lembrar aquela questão da liquidez, né? Muitas vezes uma ação de um juiz incisiva nesse sentido pode simplesmente comprometer a situação financeira de uma pessoa a ponto até mesmo de atingir a sua família, o pagamento da escola dos filhos, supermercado, energia elétrica, aluguel e coisas do tipo. Então, é por isso que a Lei de Improbidade traz o seguinte dispositivo, no sentido que é vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos, desde que depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Dando continuidade ao nosso estudo, chegamos à questão 102, que diz o seguinte: analise a seguinte assertiva. Para que seja decretada a indisponibilidade de bem de família do réu, seja ele um carro ou um terreno, é imprescindível que fique comprovado ser ele fruto de vantagem patrimonial indevida. Em relação à proposição acima, assinale a alternativa correta. Letra A. Está incorreta, pois a lei nada diz em relação a bem de família.
Letra B está incorreta, pois a lei apenas faz ressalvas quanto a bens móveis e não imóveis. Letra C está correta. Letra D está parcialmente correta, pois a indisponibilidade do bem de família do réu limita-se a bens de natureza imóvel, não contemplando móveis. Veja o que diz a proposição. Para que seja decretada a indisponibilidade de bem de família do réu, seja ele um carro ou um terreno, é imprescindível que fique comprovado ser ele fruto de vantagem patrimonial indevida. E aí? Será que essa proposição está correta, está errada e por quê? Qual a razão disso? A resposta é letra D. O que é que diz a letra D? Está parcialmente correta, pois a indisponibilidade do bem de família do réu limita-se a bens de natureza imóvel, não contemplando móveis. É justamente o que diz a Lei de Probidade Administrativa. Ela fala o seguinte: é vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no artigo 9º desta lei. Então, a gente tem que tomar aqui cuidado com o seguinte aspecto. Essa questão de falar que vai se decretar a indisponibilidade do bem de família do réu, não vai caber, né, a essa decretação. No entanto, se comprovar que o imóvel, seja ele um terreno ou um carro, ele é fruto de vantagem patrimonial indevida, aí sim vai caber a decretação de indisponibilidade do bem, mesmo em se tratando de um bem familiar do réu. E interessante que o artigo 9º, né, uma observação interessante, ele tratava do ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, né? Então, é isso que diz aí, conforme descrito no artigo 9º desta lei. Então, lembre-se, é vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu. Essa é a regra. A não ser que ficar comprovado que aquele imóvel da família ele é fruto de vantagem patrimonial indevida. Portanto, a gente tinha a letra D que dizia: está parcialmente correta, pois a indisponibilidade do bem da família do réu limita-se a bens de natureza imóvel não contemplando móveis.